comércio, Rua do Comércio também aqui atrás, né? É um conjunto muito ecletizado, né, de prédios de diversos períodos, né? Uns mais relacionados aos anos 20, ou alguns remanescentes do final do século XIX. É o caso dessa arquitetura aqui, ó. Ela está bem preservada, né? E ela funciona como um pequeno ateliê, né? Às vezes é um ateliê particular, né? O artista expõe suas obras, né? Está muito bem preservado, a gente consegue ver o ano do prédio, né? 1889. Ele é um dos mais antigos aqui desse setor, tá? É uma ateliê de não tem meio de facilidade, né? Para expor os artistas, né? E ele faz parte, ó, toda essa parte aqui, ó, é uma coisa só, ele vai no norte, é um sobrado terminado, né? E continua seguindo, então a tendência é a vocação do local, porque nós estamos na antiga Praça do Comércio, então o comércio continua vivo do mesmo jeito, está funcionando nessa vocação, tá? Agora um detalhe, daqui para lá a gente vai observar vários sobrados com brasões na parte de cima. Olha aquele branco ali que é o restaurante Lar das Gerais. Lá em cima a gente vê um brasão onde aparece uma cruz e um meme entrelaçado. Tá? Toda vez que acontece isso, de ter um brasão muito específico, geralmente são imóveis relacionados ou fazem parte, né, da Irmandade ou de uma igreja próxima. Então aqui nós estamos, na verdade, na lateral da igreja Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, tá? Então isso aqui, ó, já é a parte da igreja. Mais à frente a gente tem a igreja Nossa Senhora, a igreja Santa Cruz dos Militares, tá? Então aquele brasão que a gente está vendo ali, naquele sobrado branco, já é uma arquitetura, né, dos anos 20, tá? É justamente da Santa Cruz dos Militares, né? Então é o símbolo deles. Então como isso acontecia? Obviamente a gente tem que diferenciar templos que são de posse da arquidiocese e templos que são construídos por irmandades. Então as irmandades antigamente, como é que elas se mantinham? Elas recebiam doações das pessoas mais ilustres que frequentavam, né? Enfim, essas atividades. Dentro dessas doações, né, poderiam ser dinheiro, poderiam ser imagens, por isso tem muitas igrejas que têm muitas imagens de santos, né, que os devotos iam comprando e iam doando, e iam ficando para a igreja, tá? E propriedades, principalmente pedaços de terra. Então por que hoje em dia a pessoa fala assim, a igreja é dona de um grande patrimônio no centro da cidade? Bom, tem que se analisar o seguinte, a igreja, entre aspas, na verdade, as irmandades, as ordens terceiras, elas são as grandes proprietárias de terra, né? E o que isso vai acarretar? Por que esse prédio é um prédio já do século XX, né? Como é que isso acontecia, né? As ordens terceiras, elas tinham, né, as suas propriedades, iam construindo, e quando chegou no período da grande reforma do Rio, na época de Pereira Passos, né, os governos começaram a precisar desses terrenos para avançar os seus projetos. E aí veio a era das permutas, né? O governo perguntava, olha, faz o seguinte, vocês me dão um pedacinho de terra aqui, de repente eu construo um outro prédio melhor para vocês. Aí começaram a aparecer prédios assim, mais modernos e que continuaram fazendo parte da propriedade, do espólio, né, dessas irmandades, né? Então daqui para cá a gente tem vários, esse sobrado branco tem um amarelo ao lado, que é justamente a ruazinha que a gente vai entrar para poder visualizar a fachada da Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, né, que também faz parte da Santa Cruz dos Militares. E a igreja está mais à frente. Então, quer dizer, os sobrados, toda vez que tem uma igreja de irmandade, podem observar se ao lado, em volta, tiver casario preservado, se não tem brasão. Lá no próximo do Morro da Conceição, a gente tem quem foi, né? Viu? Tem uma rua inteira de sobrados com o símbolo da Ordem Terceira. Rua da Carioca, né? Aqueles sobrados que acabaram de ser vendidos. Também tem o logo da Ordem Terceira São Francisco da Penitência. Então, quer dizer, a forma como elas
tinham de se manter e que hoje não está dando muito certo, né? Porque a gente está vendo várias irmandades vendendo imóveis, porque isso é patrimônio histórico, é muito caro manter um prédio como esse e muitas vezes a ordem tem os aluguéis e não recebe. As pessoas ocupam os imóveis e não pagam os aluguéis. Então, quer dizer, elas já foram muito ricas, hoje elas estão enfrentando, de uma maneira geral, um quadro de crise, porque elas precisam se manter, precisam manter um patrimônio que é muito caro e necessariamente não tem arrecadação suficiente para isso, já que a Igreja Católica não arrecada mais como se arrecadava no período colonial, onde ela era, né? Única. Oi? Ela era a única. Hoje em dia ela tem concorrência religiosa, ninguém tem muito. A gente vai na Igreja Católica, né? Quem é católico deve perceber isso. A arrecadação de esmola, né? De dízimo, enfim, é muito menor, assim. Né? As igrejas evangélicas, por exemplo, captam muito mais. Né? Então, quer dizer, isso de alguma forma reflete, né, a crise desses grupos, né, que lutam aí para manter o seu patrimônio. Tá? Bom, agora a gente se desloca, vamos para frente da Lapa dos Mercadores.